Já de volta aqui o Redação Novo Tempo, na cidade de São Paulo, alguns colégios particulares estão trocando as tradicionais punições, como advertências e suspensões, por medidas socioeducativas. Nessas escolas, os estudantes que infringirem as regras recebem tarefas. Aí eles podem organizar a biblioteca, ajudar colegas mais novos e até montar projetos de pesquisa. E aí, gente? É interessante. E eu aqui ainda refletindo sobre a saúde. A Suzane não saiu no segundo bloco ainda. Não saiu ainda. Acho que me tocou profundamente, Não, mas vamos lá, tocou né? a todos nós. Mas eu acho que é interessante, apesar de que depende da idade, né? Por exemplo, tem uma determinada idade que você consegue entender uma situação como essa. Ó, você não vai ser punido, sei lá, com uma suspensão, alguma coisa do tipo, e vai fazer isso aqui, sei lá, se envolver com um projeto, ajudar a arrumar a biblioteca, etc. A pessoa entende isso como uma punição. Ok, então, se eu tenho que andar na linha, senão eu vou ter que fazer isso aqui mais vezes e, de alguma maneira, isso vai me fazer andar nos trilhos. Mas tem uma determinada idade, eu tenho a impressão, não sou pai, Hélio é pai de uma criança pequena, talvez pode saber um pouco melhor disso. Mas, até pelo que a gente lê, até uma determinada idade, às vezes, punições físicas, a gente pode dizer assim, não é o caso de escola, obviamente, né? Mas, às vezes, alguns tipos de punições mais diretas... Você está querendo voltar à palmatória? Você está querendo outro projeto? Outro projeto, não é esse. Daqui a pouco vão me processar aqui. Às vezes, é a primeira linguagem que a pessoa começa a entender, porque, às vezes, muita conversa, para algumas pessoas, não resolve, às vezes, em uma determinada idade. Então, a gente vê vários livros que inclusive, tem gente que é totalmente contra isso, mas a palmadinha, a chineladinha e tudo mais, no caso de crianças, resolve mais a situação do que uma conversa, porque às vezes a criança não vai entender a conversa, não tem nem condição cognitiva de entender isso ainda. Eu acho que na escola, às vezes, tem um pouco disso. Às vezes, ajudar o amigo, não sei o que lá, a pessoa pode ter que entender assim, então tô de boa, vou fazer de novo isso aqui, que eu vou só ajudar aqui, sabe? E às vezes tomar uma suspensão, etc. Se bem que às vezes tomar suspensão, o cara pode falar assim, tô de férias, tô de boa aí, tá né? curtindo. Agora, sabe o que eu fiquei imaginando aqui? O outro lado da moeda, assim, os pais. Porque a gente já falou bastante e fez várias críticas aí sobre os pais, né? Ao longo desse período que a gente tem o Redação Novo Tempo, pais e escola e o papel dos pais com os filhos na idade escolar. Eu tenho uns amigos que são dessa área educacional, assim. E vocês já ouviram histórias, assim, de pais que dão total apoio para o filho ser arteiro, para o filho fazer tudo de errado e o pai apoia. Aí chega lá o bilhetinho da professora, aí o pai fala, mas essa professora não tem o que fazer, fica me mandando bilhetinho. É assim que funciona, né? Na frente do filho, né? Na frente do filho, inclusive. Então eu fico imaginando o pai falando, que história é essa? Meu filho agora vai arrumar livro? Eu pago a mensalidade da escola e agora ele vai ter que ficar arrumando livro na biblioteca? Que isso? Se a escola está querendo economizar com funcionário e está colocando meu filho para trabalhar... Não duvido que isso existe. Eu acho que isso pode aparecer. Agora, são escolas particulares, né? O pai que não estiver feliz pode mudar o filho de escola. Eu ia fazer um comentário, mas não vou fazer mais, vou fazer outro. Que bom que você explicou isso pra gente, Suzane. Só pra deixar vocês curiosos. Eu ia querer saber do outro. Eu quero que outro. você Faz ia esse fazer. e depois o próximo. Não, é porque assim, tem algumas escolas que elas têm um plano de bolsa e esse plano envolve... Ele faz parte do plano o aluno desenvolver alguma atividade na escola, mas de aí não é trabalho. castigo, né? Não é castigo. Aí é custear os estudos. Mas, querido, tem pai que vai na escola Isso reclamar. É muito irônico. Querido. Tem pai que vai na escola reclamar pela determinada função que o filho recebeu, porque o pai acha que o filho não merece trabalhar na limpeza, por exemplo, para ganhar aquela bolsa. Ele tem que estar sendo, sei lá, secretário ou monitor de laboratório. Na limpeza, meu filho não pode. Então, fica difícil você educar uma criatura que em casa também ela já não tem esse senso, né? Agora, eu vou ser um pouco mais cética. Sobre essas medidas socioeducativas, eu acredito muito e sou muito a favor de iniciativas desse tipo e etc. Só que uma coisa aquela criaturinha, aquele adolescente, aquela criança só vai mudar também o dia que ele quiser. Porque enquanto ele não tiver a consciência ou que o pai colocar na cabeça dele essa consciência, não muda. Pois é, mas essas ações não podem... Todo mundo quis falar ao mesmo tempo. Nossa, calma. Essas ações não podem despertar essa consciência? Pode, por isso que Eu ia até falar, vou fazer um momento Suzane aqui, vou dar um exemplo meu. A segunda Eu vez adoro que você essas vai homenagens isso. que nas vocês últimas fazem, semanas sabia, aí, né? Leite? Não, mas é o seguinte, uma coisa que aconteceu comigo, eu acho que
vou falar isso em rede nacional agora. E minha mãe sempre me educou muito bem. Mas tem coisa que às vezes é natural do ser humano fazer coisas erradas, né? Querer fazer coisas erradas. Mas fazer sempre aí já não é muito natural, né? não, sempre não. Mas é que eu tô lembrando, baseado no que a pesquisa e a situação que alguns colégios têm feito, que a produção trouxe pra gente, falou de um colégio, por exemplo, aqui, chamado Santa Maria. Então, o aluno que pratica o cyberbullying, então ele vai lá, xinga o colega no Facebook ou no Snapchat ou qualquer outra coisa, e aí ele vai ser punido dessa medida socioeducativa. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que fazer uma pesquisa sobre o que é cyberbullying, sobre as consequências disso, vai ter que apresentar um texto falando do problema que isso pode causar para a pessoa que recebe ele vai cyberbullying. refletir a respeito. Então, a ideia é que ele faça uma reflexão sobre aquilo que ele está fazendo. E eu lembro de uma vez que eu estava... Olha, eu era pequeno, eu devia ter... Acho que eu tinha 7 anos, eu estava na primeira série, hoje em dia é o 2º ano, né? E eu lembro que tinha uma maquete, olha como fica na cabeça da criança. Tinha uma maquete na minha sala de aula de uma outra sala que usava aquele mesmo espaço físico num outro período, eu estudava à tarde, aquela turma era de manhã. E tinha uma maquete com Legos, aqueles bonequinhos. E eu adorava Lego. Eu roubei um dos Legos. Roubei 2 Legos. Nossa, em rede nacional, Leite. Estou falando em rede nacional, mas, gente, eu me Mas arrependi já depois. prescreveu, tá? Já prescreveu o caso. Não, mas aí depois... enfim. Aí eu lembro que daí descobriram, de alguma maneira, que tinha sido roubado e que quem tinha roubado era eu. Me pressionaram, nem lembro como é que foi, mas descobriram que era eu. E aí... mandaram uma cartinha para minha mãe apoiou a punição socioeducativa da escola naquela época já, então não é novo isso daí. E qual era a punição? E a punição, eu lembro que tinha um livro chamado Colunas do Caráter, se eu não me engano, acho que era isso. E tinha um capítulo ali que falava exatamente sobre furto. E eu lembro que eu tive que ler o livro e fazer um resumo. Era um livro que era para adulto, mas eu tive que dar um jeito de ler, entender e escrever. E eu lembro que aquilo ficou na minha cabeça. Falei assim, eu não posso mais fazer isso, estou prejudicando outras pessoas e tal. Então, a minha cabeça de uma criança ali de 7, 8 anos foi impactada por isso, entendeu? Isso é legal, é diferente daquela punição de colocar o aluno depois do horário lá na lousa para ele ficar escrevendo: eu não vou mais roubar, eu não vou mais roubar, porque eu não assim, vou mais roubar. Cria raiva. Agora, eu acho fantástico esse tipo de alternativa, mas mais voltada para como foi o caso aí de fazer uma pesquisa, de ler um livro, de ter que apresentar uma conclusão a respeito do fato praticado. Agora, eu vejo com maus olhos a obrigatoriedade de uma punição socioeducativa no sentido de você fez errado. O seu castigo vai ser ajudar o colega. verdade. O seu castigo vai ser ajudar na biblioteca. O seu castigo vai ser ajudar o professor. Porque isso menospreza a função, menospreza a ação. Faz todo Ajudar sentido. alguém não pode ser encarado como Muito uma boa. punição. Puxa vida, nunca mais vou fazer nada errado. Porque se fizer alguma coisa errada, eu vou ter que ficar aqui ajudando quem não sabe. Aí Entendeu? olha pro cara que fica arrumando as estantes de livro e E fala: olha nossa, pra sofrer. esse cara Esse aí aí foi fez coisa- arteiro na vida, ó, tá até hoje. eu aí, lembro você na minha entendeu? época do ensino Ainda que médio, inconscientemente vai criando Com certeza, um negócio faz todo desse. sentido. Eu lembro na concordo. minha época do ensino médio, que outra coisa agora em rede nacional, que a gente quebrou Nossa, hoje a é o dia janela de eu tô confessar as abrindo coisas. aqui o baú da infelicidade, no caso aqui, né? A gente quebrou a janela lá, deu uma chuva de, como é que chama, granizo. Aí para brincar no colégio, mas já era mais velho aí, né? Já tinha mais de 15 anos. Para brincar com o granizo, a gente começou a jogar o granizo e jogando granizo a gente quebrou uma janela do colégio. E aí eu lembro, como uma medida socioeducativa, a gente teve que ajudar no jardim do colégio a rastelar as coisas. E acho que é isso que o Hélio falou, dá essa impressão errada. Tipo, pô, aquilo que aquela pessoa que está trabalhando no jardim faz é uma coisa que é uma punição? Não pode ser. É tão ruim fazer isso que o meu castigo, pelo meu erro, é isso. E eu acho que isso cria, inclusive, uma deturpação na mente de quem recebe esse castigo, porque eu lembro que o nome que dava isso era castigo. Ó, o teu castigo vai ser fazer isso. E isso deturpa a mente da pessoa em relação a esse trabalho, que é um trabalho digno, que é um trabalho, sabe, que muita gente faz para sustentar a sua família, e pode deturpar a mente de quem olha para isso e olha assim, esse trabalho não é um trabalho tão merecedor, porque quando eu faço ele, eu estou fazendo só porque eu estou merecendo um castigo. Então isso pode ser um problema mesmo. Agora, isso que ele falou. essa história de fazer um trabalho, então você pesquisa sobre o que você fez nessa história do teu livro aí, como era o nome? Colunas do Caráter. Colunas do Caráter. Então você vai ler sobre aquela coluna do caráter que ficou faltando. É até bom para o assunto que a gente estava discutindo no primeiro bloco, né?
Então você consegue ler algo, você consegue pensar, consegue refletir, consegue entender e consegue fazer uma análise para aquela situação prática que você viveu e tentar trazer uma conclusão, tentar trazer um conceito. Pode ter uma contribuição realmente educacional no sentido amplo, não só do caráter, mas até intelectualmente. Mas sabe qual é o pano de fundo? Tudo isso é o amor, sabia? Bonito, Suzane. O educador, ele tem que ter, acima de tudo, até acima da paciência, o amor por essas verdade. criaturas. Porque se não for assim, a escola vai ser, num todo, sempre a parte chata da vida daquela criança e nunca a parte legal. Tipo, ir para a escola é a coisa mais chata, minha alegria mesmo é chegar da escola, jogar os livros e ir brincar. E se existe esse amor por parte dos educadores, da direção da escola, em orientar realmente essas crianças, porque a escola tem um papel, eu sei que é do pai e da mãe, mas ela tem um papel secundário aí muito importante, viu? Eu acho que com esse fim aqui da Suzane, acho que você podia cantar agora com esse final. Ficou tão bonito esse apelo da Suzane no final que você podia cantar. Mas talvez eu cantar faça com que estrague o momento. Né? Entendi, aí vai parecer uma punição vai parecer pra uma gente, punição para o pobre do telespectador que está assistindo a gente. Agora, falando nessa história do amor, e eu admiro muito porque eu acho que a educação realmente é um dom. Não é algo que você aprende, você aprimora, mas a pessoa tem que vir com esse chip, né, do cuidado e da educação, porque não é fácil. Agora, essas medidas, elas vão requerer mais cuidado e mais dedicação ainda, né? Porque se acontecer alguma coisa ali na sala de aula, você vai gerar um trabalho como esse que o aluno tem que fazer, alguém vai ter que corrigir, alguém vai ter que dar um feedback para esse aluno. É muito mais fácil você dar um bilhetinho, aí você joga lá para o pai e para a mãe resolver, você dá uma suspensão, a criança fica lá 3 dias sem aparecer. Agora, quando você envolve esse amor trazido aqui pela Suzane, Wagner, faz diferença. Faz toda a diferença, né? Hoje é o dia de confessar as coisas. Então vai, Ih, Suzane, tava demorando. confessa, vai. Eu já fiz duas hoje. A única vez que eu fui chamada na sala da diretoria é porque, vocês sabem, né? Eu gosto Se de enganaram. Se enganaram. Sabe qual era o meu pecado, Hélio? Vou confessar, era conversar. Então eu sempre, né, Nossa, conversei. eu jamais imaginaria. Então eu Imagina as ficava crianças conversando e Suzane interrompendo, cada uma delas ali vai querer falar sozinha. Era durante a sala, era durante a aula, dentro da sala de aula, né? E daí eu ficava conversando. Aí a diretora me chamou lá na diretoria para conversar. Mas ela foi tão, assim, carinhosa, eu acho que... Eu tenho essa referência em casa, sabe? O meu pai e a minha mãe, sempre que eles vieram para falar comigo, com a minha irmã, o que eles falavam doía muito mais que se tivesse tirado a cinta. Às vezes eu preferia ir logo assim para a vara, né, para a cinta, do que ter que ouvir. Isso doía muito. Então, quando a diretora conversou comigo e me conscientizou e falou com carinho... eu já sabia que estava errada, mas ela foi muito doce ao falar comigo e isso me constrangeu. E esse constrangimento é que me motivou a dominar essa minha vida falante, né? E ficar um pouco mais quietinha na sala de aula. E é por isso que eu acredito nisso, né? Em casa eu tive essa educação, assim, do meu pai e da minha mãe, de advertir com amor. Cara, e todo mundo que passa por essa situação já sabe que está errado, já sabe que já vacilou. Aí vem uma pessoa para poder acabar de enterrar. Não, aí vem alguém com amor, você quer mudar por você mesmo, entendeu? Não porque alguém está lá dizendo que você tem que mudar. Então você já entendeu. As próximas vezes que a Suzane interromper muito, você tem que constrangê-la com amor. Gente, o amor Talvez tudo a gente não pode, tenha né? tempo de bloco para fazer tudo isso, mas a gente pode fazer fora. Agora, a gente está falando sobre todas essas medidas em escolas particulares, né? Agora, imagina se a gente transportasse isso para o universo das escolas públicas. Será que daria certo? Porque a gente já tem dificuldades muito latentes aí na educação pública. Se a gente adicionasse esse tipo de coisa, funcionaria? Porque isso é educação para a vida, né? Tem que funcionar. O problema é que às vezes tem tudo isso. Às vezes, colocar dessa maneira, tem pai que vai falar assim, eu não concordo com isso, ou não vai dar a mínima para isso também. Então, a gente poderia dizer assim que tem dois lados da moeda nisso aí, porque não adianta só a escola fazer e se de repente do outro lado o pai também não apoia uma medida como essa. Por exemplo, eu dei um exemplo lá, a escola avisou minha mãe que isso ia acontecer comigo e ela apoiou a escola. Se a escola fala que vai fazer isso comigo e a minha mãe fala assim, não
não concordo não. Meu filho vai perder um dia de aula para ficar lendo livro aí, escrevendo coisa aí, porque pegou um Lego. Ah, a criança faz isso mesmo. Isso aí é coisa da vida. Nossa, eu odeio essa frase, criança faz isso mesmo. Então, tipo, tem dois lados da moeda. E muitas vezes a gente sempre vê, né? Não tem muito interesse, às vezes, da parte dos pais de apoiar a escola naquilo que ela faz. Mas eu tenho certeza que muitos professores do ensino público também teriam um maior interesse em poder educar para a vida dos seus alunos. Não, até porque essas crianças que a gente olha para a escola pública que tocam terror, elas não têm uma base familiar. Elas não têm, eu acho que às vezes nem amor, porque assim, os pais têm uma vida conturbada dentro de casa. Então chega na escola, A medida tradicional também não vai funcionar, né, nesses casos. Não tem funcionado. Então, outra coisa vai ter que funcionar. Não é possível que não exista alternativa, gente. Por favor. Você chama o pai não fala nada, a situação fica desse jeito, nada muda e... Não, só ia dizer que isso não é prerrogativa de escola pública, não, tá? Isso acontece em escola particular também, não, isso? Em qualquer lugar. Qualquer lugar. Porque senão cria um estigma de que na escola pública tem gente mal educada, tem pai que não dá mínima, mas o pai não dá mínima, não importa a classe social dele, não importa a escola onde o filho estuda. Muitos da escola particular, inclusive, dão menos bola ainda, exatamente porque estão pagando. Fala assim, aí que eu tô pagando, aí que eu quero que seja o pai e a mãe da criança que eu não sou. Isso se transporta para a vida adulta, né, gente? Porque essa criança que foi protegida a vida inteira pelos pais é uma criança que não erra, uma criança que tudo que ela faz, tudo que ela decide fazer, ela tá certa. Então, quando ela for adulta, ela não respeita o próximo, ela não tem limites, ela nunca consegue admitir que ela tá errada, ela sempre vai ver o erro no outro e são prejuízos terríveis e essa criança que vai se tornar um adulto, vai fazer muita gente sofrer? Até vai, mas ela vai sofrer muito mais. Sabe que porque esse muro de proteção que ela sempre viveu na infância, vai cair, ela vai estar desprotegida. Sabe o que é interessante isso que você está falando? Porque a gente começou o programa falando de educação e a gente vai terminar o programa falando de educação também hoje. Porque o primeiro era daquela questão, né, do analfabetismo funcional, que é uma questão mais técnica, a gente poderia dizer assim, do aprendizado. E agora a gente está falando de questões que são da vida, né? Então, querendo ou não, tudo isso passa pela escola. Obviamente que a gente fala, os pais podem dar apoio nisso, principalmente nessa parte aqui da vida, né? Que não é a questão técnica que foi da questão do primeiro bloco, língua portuguesa, interpretação de texto, matemática, etc. Mas tudo passa pela escola. Então, assim, é por isso que a gente precisa investir sempre muito, muito em educação. Porque isso vai fazer total diferença para o futuro do país. É a completa base. E a gente vai terminar falando sobre amor. Suzane já inaugurou esse momento. Olha que história linda, gente. No Japão, uma mulher acabou perdendo completamente a sua visão por complicações do diabetes. E com isso, ela acabou entrando numa depressão muito profunda. O marido, então, passou 2 anos cultivando um enorme jardim para que a esposa pudesse desfrutar do cheiro das flores que ela já tanto gostava quando ela via. Hoje, além dessas caminhadas diárias entre milhares de flores, a senhora Kuroki venceu a depressão e retomou a alegria de viver. Nossa, gente, estou quase chorando aqui. Que bonitinho, né? Existem histórias lindas que inspiram a gente, né? Ainda mais entre cônjuge, que parece óbvio, né? Amor, mas né? Já nem sempre acontece. Nem sempre. E foi uma dedicação que ele andou ali, a 3ª milha, talvez, por ela, né? 2 anos cultivando esse jardim. Obrigado, Suzane. Até semana que vem. Até semana que vem. Leite, até semana que vem. Valeu. Jovem Hélio Moura, até semana que vem. Até mais, senhores. Ficamos por aqui, gente. Até lá. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E a gente espera aqui na semana que vem.